Hoje nós vamos falar sobre o poder de conectar a nossa mente a uma programação. Isso é algo muito sério. Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. Ambas estão trabalhando de forma completamente oposta. A mente consciente é aquela mente racional que você pensa para fazer, você pensa para agir. E a sua mente inconsciente, ela segue padrões. Ela já vem sendo estabelecida ao longo da sua vida e ela governa a sua vida de forma que você nem percebe. São aquelas formas automáticas de se viver. Como assim? Nós muitas vezes agimos de uma forma sempre, nós respondemos a algo de uma forma, nós recebemos de uma forma, então tá tudo muito padronizado na nossa mente. A vida que nós levamos hoje é totalmente conectada com o nosso inconsciente. Nós criamos um padrão e a partir desse padrão nós temos vivido. Por isso que nós falamos tanto aqui da expansão de mindset, da expansão da nossa mente para que a gente consiga viver algo maior. Porque quando a nossa mente expande, a nossa vida expande. Quando a nossa mente expande, nós conseguimos receber novas oportunidades, nós conseguimos receber novas coisas na nossa vida. E esse é o boom realmente necessário. Então o boom não está fora, o boom está dentro. Sabe quando aquela pessoa vai ao médico, que ela senta naquela cadeira e ela escuta do médico, olha, você tem tantos dias, meses, anos de vida? Naquele momento a mente da pessoa é programada. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico, ela já vai totalmente baseada naquilo que ela acredita. Então vamos supor que é um diagnóstico de câncer. Câncer para muitas pessoas é o fim. Câncer para muitas pessoas não tem saída. Então, de acordo com aquilo que a pessoa acredita, será o desenvolvimento dela. Então, se essa pessoa escuta do médico, você tem X dias de vida, a mente daquela pessoa será programada para viver X dias de vida. Nosso inconsciente está localizado aqui atrás do nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é a última parte do cérebro a ser desenvolvida. Para você ter ideia, desenvolve com 25 anos, é que cria total maturidade. Então, o nosso inconsciente está logo aqui atrás. E o inconsciente governa a nossa vida. Então, o que nós recebemos, nós guardamos. Tudo, é tudo. Por isso que quando nós somos crianças, nós somos tão moldados. Porque os únicos referenciais das nossas vidas são os pais. E tudo que eles falam vão sendo guardados na caixinha. Tudo vai sendo guardado no inconsciente. Por isso que quando as pessoas casam, elas de forma inconsciente começam a brincar de casinha. Por isso que o primeiro ano de casado é mais difícil. Porque são duas pessoas diferentes, vivendo uma relação juntas. Ambas as pessoas têm dentro da caixinha algo sobre casamento e eles vão colocar ali o que eles aprenderam de forma inconsciente, vendo os pais. Então nós sempre fazemos essa modelagem e essa modelagem é inconsciente. Nós somos referencial de 5 pessoas que nós mais convivemos. Se você começar a andar muito comigo, certamente você vai pegar essa mania das mãos. Você vai começar a gesticular porque nós fazemos esse espelhamento. Nós captamos aquilo que nós olhamos, nós captamos aquilo que nós ouvimos e isso vai ficando registrado em nós. E isso vai sendo externalizado de forma inconsciente. Então nós precisamos entender que o inconsciente governa a nossa vida. Esse é o fato. O ser humano não é de todo racional, é mais emocional. Porque quando nós somos ativados em algo que nós já vivemos, nós vamos reagir da forma que nós já conhecemos. Nós seguimos uma programação mental. E é por isso que a palavra de Deus sempre nos chama para ser renovado, sempre nos chama para mudar, para sair do fluxo do mundo e para ser transformado por meio da renovação da nossa mente. Para a gente viver tudo que Deus tem para as nossas vidas, a gente vai precisar expandir. Não dá para a gente conquistar aquilo que o Senhor tem para nós com a mente aprisionada nas velhas coisas. Por isso que Romanos 12:2 diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, o padrão. Mas permitam-se ser transformados, a metanoia,
por meio da transformação da mente de vocês para que vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a expansão da nossa mente faz com que a gente compreenda e viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá vendo como nós precisamos passar por essa renovação? E isso, muitas vezes, acontece de forma inconsciente. Você já percebeu que quando você lê a Bíblia, você encontra algo poderoso nela e você começa a trazer isso para a sua vida? Então, você aprende, vamos supor, onde eu até postei uma foto com esse versículo. João 16:13. Um versículo que eu entendi que a minha vida, ela pode ser guiada pelo Espírito Santo. Eu entendi que eu poderia não só viver, mas eu poderia saber o que está lá na frente. Eu poderia ter acesso ao futuro. Eu poderia ser livrada antes de chegar lá. Eu poderia me acertar antes de conquistar. Eu poderia ver algo antecipadamente. João 16:13 me trouxe essa revelação. E eu entendi que em comunicação com o Espírito Santo eu poderia viver de uma forma diferente. Então o meu inconsciente estava acostumado a agir. Apareceu essa oportunidade, vamos lá. Meti a cara e ia. Não sabia se ia dar certo ou não, só tentava. Porque o padrão que eu tinha aprendido era esse. Vai lá e tenta para ver se você consegue. E com Deus não funciona dessa forma. Nós não podemos viver perdendo tempo. Nós temos o auxiliador, nós temos o Espírito Santo. E Ele está disponível para nos guiar em toda a caminhada. Então, para que eu vou tentar um negócio, sendo que se for para eu vou fazer com a convicção de que vai dar certo? Porque se Deus falou, já é. Não tem outra saída. O processo pode ser longo, pode ser dificultoso, mas se Ele falou que dá certo lá no final, pronto. Eu sei que vai dar certo, então não vou tentar, eu vou conseguir. Então aí eu estabeleci na minha vida um novo padrão mental. Lembra do exemplo que eu dei da pessoa sentada na cadeira de frente ao médico, quando o médico dá um diagnóstico ruim e fala quantos dias de vida a pessoa tem? Ali acontece uma programação. A pessoa recebe de forma brusca uma informação. Aquela informação entra e ela já começa a calcular tantos dias de vida, meses de vida, anos de vida. E a mente da pessoa, de forma inconsciente, cria aquele padrão. E adivinha quanto tempo de vida essa pessoa terá? Exatamente a quantidade que o médico disse. Por isso que nós, quando estamos vestindo um jaleco, a gente precisa ter muito cuidado com a informação que a gente passa para o paciente, porque a forma que a gente fala vai programar aquela mente. Sempre que nós estamos diante de uma autoridade, que essa autoridade libera algo sobre a nossa vida, a gente vai receber aquilo e vai guardar. E muito provável que vamos viver de acordo com aquilo. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa fala. A nossa fala gera padrão inconsciente em nós e nos outros. E olha só o que a palavra de Deus diz no livro de Tiago. Tiago é um livro lindo, né? Eu amo. Tiago 3:10 diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jogar do mesmo lugar água doce e água amargosa? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A nossa boca precisa ser uma fonte muito bem estruturada. A nossa boca está o tempo todo liberando palavras, e essas palavras são sementes. Essas palavras estão gerando algo. A nossa boca está mais próxima do nosso ouvido. Por mais que a gente fale para outras pessoas, nós somos os primeiros receptores. E a nossa boca é canal para chegar no inconsciente. Nós falamos, ouvimos e alcançamos o inconsciente. E aqui nós criamos um padrão. Por que muitas pessoas com problemas no relacionamento, tá casado, tá naquele dilema, fala coisas terríveis pro cônjuge, começa a declarar coisas que o cônjuge não faz. Dali um pouco o cônjuge começa a fazer aquelas coisas que o outro falava que fazia, sendo que ele não fazia. O que acontece ali? Gera-se um padrão. Você faz isso.
fonte jorrando, palavras amargas sendo alcançadas no inconsciente do outro, e o inconsciente do outro começa a achar aquilo normal e começa a gerar um novo padrão. Então entende o poder que está na nossa boca? Entende o poder que nós temos de co-criar algo ou fazer uma criação completamente extraordinária? A nossa boca é poderosa. Nós precisamos entender isso. Então, para viver algo novo, algo extraordinário, aprenda a programar a sua mente. A sua mente, ela está totalmente ligada àquilo que nós criamos. O padrão que nós vivemos hoje, ele foi um padrão estabelecido durante anos. Para viver um novo padrão, será necessário que a gente viva esse novo padrão, mas primeiro tem que criar ele na nossa mente. A criação começa aqui. A sua mente não sabe o que é real. A sua mente não sabe o que é imaginário. A sua mente sabe o padrão que está estabelecido. Então, se você quer algo diferente, você vai ter que plantar algo diferente. Se você quer ser uma pessoa doce, uma pessoa amável, fluir nos frutos do Espírito Santo, você vai ter que começar a fazer isso, entrar no seu inconsciente. Como? Falando. Lembra dessa palavra aqui? Dessa fonte tem que sair água doce. Dessa fonte tem que sair bênção. Então comece a declarar. Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito Santo são paz, amor, paciência, benignidade, domínio próprio, mansidão. Coloque dentro de você aquilo que é um novo padrão. O exemplo que eu dei aqui de uma pessoa receber um diagnóstico e viver exatamente aquele tempo do diagnóstico é muito sério. Então imagina se você começa a plantar em você uma nova realidade a partir da sua boca. Se você consegue mudar transformações, fazer a transformação acontecer na sua vida e na vida do outro a partir do poder da sua boca. Então comece a gerar novos padrões, um novo padrão em você, um novo padrão na sua casa, um novo padrão nos seus filhos. Comece a gerar uma cultura diferente. Comece a colocar a cultura do reino na sua casa. O seu filho fala, eu não consigo. Peraí, o que a palavra diz? Você é forte e corajoso? Sim. Você é filho do rei? Sim. Você herdou muito aqui? Sim. Então você vai conseguir. Comece a declarar palavras de bênção e não simplesmente pega junto, poxa, tá difícil mesmo. Será que você vai conseguir? Será que vai dar certo? Será? Tira o padrão da dúvida da sua vida. Tire o padrão da dúvida da sua família. Comece a plantar certezas no seu inconsciente e faça de tudo dentro da direção do Senhor. Amém? Hoje, uma aula do inconsciente, uma aula de padrão mental para que a gente aprenda a evoluir, aprenda a lidar com a nossa mente, para a gente aprender a crescer, avançar e sair daqueles ciclos repetitivos. Porque muitas vezes a gente começa a viver as mesmas coisas e tá ali sempre no mesmo padrão e não entende por quê. Por que a gente vive só aquilo? Porque a nossa mente só sabe aquilo. Comece a colocar um novo padrão na sua mente e você viverá coisas grandes. A mente de agora alcançou o que era para alcançar agora. Mas uma mente expansiva alcança coisas grandes. E é essa mentalidade que Deus tem para nós. Uma mentalidade que expande e não uma mentalidade que fica presa dentro da caixinha. Amém? Um beijo, fique com Jesus.